A paz do Senhor. Para você que me ouve, quero te cumprimentar com a paz do Deus Todo-Poderoso ao teu coração. Mais uma videoaula da Escola Bíblica, ok? Vamos aqui falar nesta aula, olha aqui o título, o tema, né? Tema muito importante, né? Olha que lindo, na verdade, a necessidade de termos uma vida santa. Para você que teme a Deus, para você que quer agradar ao Deus Todo-Poderoso, uma aula muito importante, né? Comportamento, vivência santa, o que é ser uma pessoa santa. Nós vamos falar dentro de alguns minutos aqui, utilizando esta revista da CPAD, a razão da nossa fé. Assim cremos e assim vivemos. Mas não se preocupe se você não possui um exemplar da revista. Tem a Bíblia Sagrada nas tuas mãos e dentro de alguns minutos você vai poder aí extrair, não é, com a ajuda do Espírito Santo, extrair para a sua vida aí algumas doutrinas, algumas orientações da palavra de Deus acerca da necessidade de termos uma vida santa. A primeira pergunta que fica no ar é a seguinte: é preciso ter uma vida santa? E a Bíblia nos ensina que há necessidade de ter uma vida santa. Se nós estamos desejosos de poder agradar ao Criador, é imprescindível ter uma vida santa. Primeiro ponto aqui desta aula, eu quero trazer para você o que o dicionário vai nos falar, o que significa ser uma pessoa santa. Conforme o dicionário Oasis, ser uma pessoa santa é quem tem um caráter, uma conduta religiosa perfeita, bondosa, pura e inocente. Também, outro significado de ser uma pessoa santa remete a algumas imagens ou estátuas de pessoas pelo seu intermédio se alcança determinadas graças, dádivas ou benefícios. Isso aqui são definições de que o dicionário da língua portuguesa nos informa. Agora, o conceito bíblico, preste muita atenção na definição bíblica sobre ser uma pessoa santa. Ter uma vida, uma conduta diária na dispensação do amor de Deus, confiando e crendo na sua palavra, assumindo as doutrinas da palavra de Deus publicamente ou não, na fé no Filho de Deus, na sua suficiência, dependendo da condução do Espírito Santo, amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Todos esses apontamentos aqui, todos esses conceitos, é o que a Bíblia nos informa sobre ter uma vida santa. Entendemos, queridos, que dentro de um texto áureo aqui que a revista nos diz, na primeira epístola do apóstolo Pedro, olha o que diz a Bíblia Sagrada, o que diz a palavra, 1 Pedro, capítulo 1 e verso 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Né? Santo, santidade. Aqui está falando do atributo divino do Senhor, do Deus Trino, do Deus Todo-Poderoso. Como Deus é santo, então ele nos chama para possuir uma vida santa. Deus, ele não precisa se santificar, ele possui a santidade como um atributo na sua excelência e na sua completude. Nós sim, chamados servos do Deus vivo, não é verdade? Necessitamos compreender, não é? Através do discernimento da palavra de Deus e da ajuda do Espírito Santo, a assumirmos esta posição de santos na presença dele, na pessoa do seu Filho Jesus. Outro ponto importante é entender um conceito, cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e repreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Vamos aqui partir para mais um ponto dentro desta videoaula. O que é santidade? Santificação, ela se
propaga nas nossas vidas, mas ela acontece em duas situações muito distintas. A primeira, ela é imediata, pessoal. Quando aceitamos a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos adotados imediatamente na família de Deus. Isto é santificação. Mas a santificação também é um processo, ok? Um processo aprendendo como se comportar mediante o aprendizado da palavra de Deus, recebendo por parte do Senhor Jesus a sua graça, para nos deixarmos moldar dia a dia, tendo uma vida distinta, uma vida sóbria, uma vida reta, uma vida irrepreensível, uma vida piedosa, uma vida de consagração, uma vida separada, uma vida dedicada à adoração, ao serviço do Mestre e a darmos aí o testemunho para o mundo, para as pessoas, de como se comportar ou de como viver sobre a face desta terra em comunhão, em retidão com o Criador, observando as doutrinas da palavra de Deus. Vamos entrar aqui, queridos, por mais um ponto desta aula que é muito importante. Nós sabemos, irmãos, que o Brasil foi um país colonizado, né? E a sua colonização, a influência católica, ela é muito grande. Portanto, são inúmeras as famílias, inúmeras as pessoas que entendem que santo é logo alguém que outrora, numa vida passada, né, teve uma vida amorosa, dedicada, uma vida que buscou amar as pessoas, fazer boas obras, né, e consequentemente alguns sinais, algumas bênçãos, alguns prodígios aconteceram nestas vidas e elas passam a ser então ídolos, santos, pessoas que por intermédio delas, não é verdade, se alcança algum tipo de dádiva. Isso aí é uma idolatria, não é? É o conceito que a Bíblia vai refutar veementemente, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, ok? E Deus também nos diz na sua palavra que Ele não divide a sua glória com ninguém. É verdade? Portanto, amados, nós devemos entender que a canonização que a Igreja Católica prega, que os papas, ao decorrer dos séculos, pregam e até canonizam determinadas pessoas, isto é totalmente contrário à doutrina da palavra de Deus. É uma idolatria, não é? Lá na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, vai nos informar que aquele que se prostra diante de ídolos, que se prostra diante de imagens, comete pecado e sacrifica, ou seja, passa a oferecer algum tipo de sacrifício, penitência, assim por diante, aos demônios. Está registrado na palavra de Deus. Em contrapartida, muitas das vezes acontecem sinais, prodígios através dessas determinadas pessoas, mas nem todas as manifestações espirituais que ocorrem sobre a face desta terra são manifestações espirituais por parte do Deus Trino. Cuidado, você pode estar sendo levado por um engano e andando no pecado, em contramão à vontade e comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Ser uma pessoa santa é ser uma pessoa que crê, né, no sacrifício de Jesus, que tem uma vida dedicada, uma vida consagrada, uma vida separada para Deus, não é? Isso vai nos apontar a compreensão da palavra de Deus, a compreensão, não é, do viver cristão sobre a face desta terra neste período que se chama período da graça. Vamos entender que devemos nos deixar moldar. A santificação como um processo faz com que nós, seres humanos, a partir do sacrifício de Cristo, vivendo sobre essa terra, nos deixemos então moldar por intermédio da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que vai abrir o nosso entendimento,
que vai transformar a nossa mente e que a partir de então nós vamos aí exercer o que Paulo escreve no capítulo 12 de Romanos, que não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformar pela renovação do nosso entendimento. Justamente esse entendimento dado pelo Espírito Santo, observando, trilhando a doutrina, trilhando os caminhos da palavra de Deus. E o primeiro caminho é este, refutar os ídolos, refutar a idolatria. Qual a outra orientação da palavra de Deus? As práticas deste mundo, Portanto, aquele que deseja agradar a Deus precisa se abster das práticas deste mundo. A sociedade prega muitas das vezes que a evolução humana remete à aceitação de tantas práticas hoje que são consideradas normais, como lesbianismo, como aí o homossexualismo, como muitas das vezes, queridos, as práticas sexuais fora do casamento, como muitas das vezes a mentira, o adultério, o engano e assim por diante, a corrupção. Todas essas práticas são práticas que muitas das vezes, irmãos, a sociedade, entendendo de forma relativista, aceita essas situações, de bom grado, podemos assim dizer. Mas a palavra de Deus nos diz que a pessoa santa que agrada a Deus é aquela que tem pureza, é aquela que não se deixa justamente se corromper pelas práticas, pela aceitação de condutas que não agradam a Deus, que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Quer um outro exemplo? Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não se assenta à roda do escarnecedor, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem anda segundo o conselho dos ímpios. Então, queridos, observamos aqui já uma orientação da palavra. Nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, e nem se assentando à roda do escarnecedor, falando mal da vida alheia. Exemplos, irmãos. Devemos entender também que Israel falhou nesta pureza. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus retirando o povo do Egito, trazendo para si, para ofertar sacrifícios, para adoração, e a caminho de Canaã, Êxodo 19, versos 5 e 6, Deus diz assim na sua palavra, que estava chamando, para ser uma propriedade peculiar, santa, entre todos os povos. Lá em Canaã, na terra de Canaã, havia muitas práticas imorais, muitas condutas equivocadas, E Deus havia determinado que não deveria Israel praticar nenhum tipo de prática, nenhum tipo daquela vida cotidiana das nações que já estavam em Canaã. Mas nós vemos que eles falharam em tantas outras oportunidades que Deus assim concedera e eles deixaram a desejar. Quando nós olhamos também para a primeira carta, a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2 e verso 9, nós vamos ver lá 3 propósitos distintos. A igreja deve ser sacerdócio real, nação que intercede. Então nós temos que interceder. Interceder por quem? Pelo mundo, pelas pessoas, para que Deus abra uma nova oportunidade, para que Deus converta, para que Deus possa trabalhar nesses corações e que eles possam aceitar a fé em Jesus e não serem lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, porque o inferno fora criado para os demônios, para Satanás e seus adeptos, mas o homem caminha para ele com os seus próprios pés, justamente por não aceitar e não andar nos princípios morais da exigência da palavra de Deus. Nação santa, o que é isso? Uma referência, não é? Deus, através do seu Espírito Santo, pela orientação da palavra, mostra ao mundo uma referência, não é verdade? Uma referência para que as pessoas possam compreender como se comportar, como viver sobre a face desta terra, ao passo que está, então, agradando ao Deus Todo-Poderoso.
povo adquirido. Nós vemos aqui que Deus resgata, né, este povo comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus não perde batalha. Satanás lá no Éden, não é, incentivou e induziu Eva à queda e consequentemente toda a humanidade, todo homem sobre a face desta terra está sobre o pecado, né, comissionado, o pecado herdado de Adão e Eva, mas pelo sangue de Jesus ele nos resgata, nos justifica, nos regenera e nos santifica, não é verdade, pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Concluindo esta aula, santificação é um processo progressivo na vida do pecador regenerado, se separando das práticas mundanas e se enquadrando no padrão bíblico, ok? Não é padrão de igreja A, B ou C, não, é padrão bíblico, ok? Em todas as circunstâncias da vida, no trabalho, na escola, na sociedade, em casa, na rua, onde nós caminharmos, e também tendo sempre o nosso coração purificado, não permitindo pensamentos equivocados, maliciosos, concupiscências e assim por diante, né? Qual é o propósito? Demonstrar ao mundo o caráter do Criador, não é, através da igreja, ser uma referência para as pessoas e trazer um entendimento, não é, de como se portar, na verdade, tanto diante do Pai como também diante das pessoas. Deus te abençoe, Deus te guarde em Cristo Jesus. Visite o nosso canal, se inscreva e divulgue a palavra de Deus.